Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com um novo vídeo e nesse vídeo de hoje eu escolhi tratar sobre um tema da área de direito constitucional. Gostaria de falar aqui com vocês um pouco sobre as audiências públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse tema é recente dentro da história do direito brasileiro e ele surge a partir do momento em que as leis 9868 do ano de 99 e 9882, que regulamentam os procedimentos de tramitação no Supremo das ações declaratórias e das ações declaratórias de inconstitucionalidade, das ações declaratórias de constitucionalidade e das arguições de descumprimento de preceito fundamental, essas leis, essas duas leis do ano de 99, trouxeram em seus textos a previsão da realização de audiências públicas pelo Supremo Tribunal Federal em algumas situações excepcionais. O texto previu que, toda vez que alguns dos ministros que fossem relatores dessas ações constitucionais, ou mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao se confrontar com uma questão de fato ou com uma questão, uma circunstância de fato, dentro do curso de um processo dessa natureza, de natureza constitucional, que fosse de necessitar de um conhecimento extrajurídico, ou seja, de uma outra área que não a área do direito, o relator da ação poderia convocar audiências para ouvir pessoas que tivessem experiência e autoridade na área e sobre aquele tema, sobre aquela matéria. E para isso também a questão a ser enfrentada, a questão que daria origem ao chamamento dessa audiência teria que ter repercussão geral, né, como critérios, como necessidade de que houvesse a repercussão geral e interesse público relevante. Então, essas duas condições deveriam estar presentes para que uma audiência pública, a partir do que dispõe a lei, essas duas leis, fosse convocada. Como eu disse, as duas leis são do ano de 99. Ocorre que a primeira audiência pública a ser realizada no país só veio a ocorrer no ano de 2007, tendo sido convocada no ano de 2005. À época, o relator, ministro Carlos Aires Brito, ao se confrontar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, onde se impugnava um dispositivo da Lei de Biossegurança, um artigo que dispunha sobre o uso e o descarte de embriões humanos para fim de pesquisa e terapia, gerou-se no Brasil uma grande polêmica que pôs a sociedade em meio a um debate acalorado, com várias posições de cunho religioso, posições de cunho moral e ético, que levaram o relator, o ministro, àquela época, a necessitar, para elaborar o seu voto, para afirmar a sua posição, de ouvir experts, ouvir pessoas que tinham know-how, que sabiam, que estudavam o assunto, para que aquelas pessoas pudessem subsidiar a formação do convencimento do magistrado. Pois bem, esse foi o passo inicial, esse é o momento que eu reputo como histórico em todos os sentidos, mas principalmente porque foi quando nós tivemos a primeira vez dentro do ordenamento jurídico brasileiro o uso desse instrumento novo, porque ele só surge no judiciário com a redemocratização e agora, já há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo, o ano de 99. Pois bem, de lá para cá, nós temos 18 anos da existência desse Instituto, o Instituto das Audiências Públicas, e foram realizadas 19 audiências. Até hoje, no âmbito do Supremo, foram realizadas 19 audiências públicas, todas elas tratando sobre questões de grande repercussão, de grande interesse social, de grande interesse público. Essas audiências, algumas delas, por exemplo,
debateram temas de grande profundidade e que foram também objeto de grande polêmica nos meios de comunicação e na sociedade brasileira, como, por exemplo, o clássico debate sobre a interrupção de gravidez de fetos anencéfalos no ano de 2008, como a questão das pesquisas com células-tronco, é um outro exemplo de audiência que foi realizada e onde se ouviram muitos especialistas, muitos cientistas, muitos teólogos, enfim, um grande número de pessoas que se inscreveu para ir até a audiência e prestar algum esclarecimento para os ministros a partir daquilo que eles dominavam sobre o assunto e para defender posições pró ou contra a lei, que se via questionada de macular a Constituição, de ter um vício de constitucionalidade. Logo, pode-se ver que o instrumento é útil e muito importante. A criação desse instituto, das audiências públicas, e a realização delas no âmbito da Corte Superior, da Corte Suprema, guardiã da Constituição brasileira, é um elemento que me chamou e me chamou muita atenção. É um fenômeno que tem me chamado a atenção, principalmente pelo alcance e pela importância que ela pode ter. E é isso que eu tento comprovar, que eu tento esclarecer ao pesquisar esse tema. Veja bem, as audiências, do meu ponto de vista, elas propiciaram o aparecimento de novos atores nesse palco que é o palco das discussões constitucionais. Com essas audiências, nós podemos também abrir espaço, um espaço dialógico numa instituição que era tradicionalmente fechada. E no momento que se abre esse espaço dialógico, abre-se também uma perspectiva nova para o olhar sobre questões de difícil enfrentamento, que foram essas questões de fato ou circunstâncias de fato que levaram em algumas dessas ações constitucionais a que os seus relatores convocassem audiências para ouvirem cientistas, para ouvirem grupos ou representantes de grupos da sociedade brasileira sobre um tema que o direito não era capaz de responder. Esse é um elemento que eu reputo de grande importância, a abertura desse espaço, dessa esfera para o debate, para o diálogo com a sociedade. Então, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça brasileira, em sua Corte Maior, abre as portas para um momento, um instante, onde a sociedade faz se representar por aquilo que ela tem de melhor, de mais gabaritado, por pessoas que conseguem e que têm gabarito, que têm expertise para debater e para argumentar com os ministros sobre questões que acabam por atingir a todos. As resoluções dessas causas, no âmbito daquelas ações, não vão ficar restritas apenas aos seus autores, apenas às partes que estão ali em litígio, ou que levaram essa discussão para a Corte Constitucional. Não, as decisões tomadas ali vão repercutir em toda a sociedade, um número muito grande de pessoas. Por isso a importância desse instrumento. Eu visualizo, eu vejo a importância desse instrumento a partir dessa percepção. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar ainda sobre esse novo instrumento jurídico, esse fenômeno que eu analiso, é que com ela, ou seja, com a audiência pública, dentro do STF, nós temos a possibilidade de instaurar um novo paradigma dentro do direito brasileiro. Eu defendo esse ponto de vista, defendo essa posição. Elas inauguram, as audiências inauguraram
um novo paradigma do direito brasileiro, que é o que eu denomino de interpretação constitucional compartilhada. Consiste essa interpretação constitucional compartilhada numa abertura do processo de controle de constitucionalidade que está se fazendo naquela corte, no momento em que chama-se a sociedade a se fazer representar por uma participação qualificada de membros, de seus membros, ou seja, há uma praxis no âmbito jurídico, uma praxis da soberania popular, onde o povo que se faz representar por parcelas da população, indivíduos que tenham qualificação e expertise, conhecimento profundo sobre determinadas matérias e que tenham gabarito para discutir e falar sobre elas, que esses membros da sociedade brasileira, que esses representantes de vários segmentos, de vários campos da sociedade, se façam representar em audiência para constituírem a Constituição e para legitimarem, a partir de seus argumentos, a partir da exposição de seus pontos de vista, legitimarem e fortalecerem, subsidiarem decisões de caráter constitucional. Pois bem, os marcos teóricos, a fundamentação teórica da minha pesquisa está pautada em dois pensadores que eu elegi. Foi, primeiramente, o Jürgen Habermas, e de Habermas eu vou buscar, para respaldar essa pesquisa, essa averiguação da importância desse fenômeno, a questão do paradigma da racionalidade comunicativa, ou seja, as proposições argumentativas que eu consigo visualizar, que eu consigo identificar nessas falas qualificadas que são feitas quando da realização das audiências. E o outro autor que fundamenta a minha pesquisa é o alemão, filósofo do direito, Peter Haber. Peter Haber trabalha no seu livro Hermenêutica Constitucional, que é uma obra clássica da filosofia do direito, a noção de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Ele desenvolve essa ideia, esse conceito de sociedade aberta e de que as sociedades abertas, elas também teriam a participação de intérpretes na Constituição, fariam essa hermenêutica constitucional, não só os juristas, mas também indivíduos que participam desse jogo constitucional e desse jogo hermenêutico, representando a sociedade. Esses são os dois marcos teóricos que fundamentam os meus argumentos. A partir daí, e ao longo do que já se conseguiu pesquisar até agora, do que eu consegui pesquisar, eu posso destacar três principais finalidades que eu observo nesse fenômeno jurídico. A primeira delas, a primeira finalidade das audiências é que ela vem para reforçar a legitimidade técnica da prestação jurisdicional, ou seja, ela faz um reforço à prestação jurisdicional na medida em que, com a fala de atores sociais, ela tira aquilo que a sociedade tem de melhor e leva para dentro do Supremo indivíduos que tenham conhecimento não jurídico, não necessariamente jurídico, podem ter juristas, mas na maioria das vezes são pessoas de várias áreas de conhecimento, e lá eles argumentam, eles defendem posições e buscam esclarecer dúvidas que os magistrados têm em relação a questões de fato. A segunda finalidade das audiências públicas, enquanto um fenômeno novo no ordenamento jurídico nacional, é o incremento da legitimidade democrática da jurisdição constitucional. A participação da sociedade nesses debates, nessas audiências, inegavelmente, ela dá legitimidade à jurisdição constitucional, pela mesma razão que eu citei agora há pouco. E a terceira finalidade
das audiências públicas enquanto fenômeno jurídico é o reforço da legitimidade argumentativa. Ou seja, as melhores razões irão convencer de alguma forma os magistrados a elaborarem seus votos a partir do ponto de vista daquilo que foi explicitado, daquilo que foi apresentado quando das audiências. Então, as posições que serão ali defendidas, pró ou contra determinada lei, que é taxada de constitucional ou de inconstitucional, elas serão, esses debates, esses argumentos, eles serão colocados a partir de um reforço argumentativo, a partir de um uso da racionalidade argumentativa, que será importantíssima na hora de fundamentar também os votos dos magistrados, os votos dos ministros do Supremo. Outra coisa que eu gostaria de citar e que eu vejo como um ponto muito positivo para a realização dessas audiências, e que mais uma vez reforça a ideia que eu tenho de que, além de ser um fenômeno novo, ela traz instala um paradigma novo no direito brasileiro, é o seguinte: eu posso concluir, a partir do que foi dito, da importância desse instrumento, com 3 constatações que provisoriamente eu chego. A primeira constatação, ao estudar esse fenômeno, é que as audiências expressam certo grau de aprimoramento do modelo democrático brasileiro. Inegavelmente, ao abrir as portas à sociedade para que ali se faça representar por pessoas que tenham capacidade argumentativa e expertise e conhecimento aprofundado sobre determinado tema este que não é do domínio dos magistrados, não é do domínio dos ministros, nós podemos ver claramente que há uma concretização democrática dentro desse modelo argumentativo. Então, há um reforço, há um aprimoramento do modelo democrático dentro da justiça, dentro do poder judiciário. A segunda conclusão que eu chego ao pesquisar esse tema novo é que, com as audiências, ocorre a criação de uma nova instância de intermediação dos anseios sociais. O protagonismo do judiciário no século XXI, que levou à elaboração do termo neoconstitucionalismo ou ativismo judicial, que são termos que têm sido vinculados a esse protagonismo, a essa proatividade que os poderes judiciários vêm tendo no mundo agora, nos regimes democráticos no século XXI, eles reforçam essa ideia de que há a criação de uma instância de intermediação dos anseios sociais. No Brasil, principalmente, com a chegada dessas audiências, que eu reputo como muito importantes para a consolidação da nossa democracia, nós tivemos essa intermediação. Ela serve como uma ponte entre o judiciário e a sociedade. Ela leva para dentro dos auditórios do Supremo Tribunal Federal cidadãos brasileiros que fazem parte de vários campos da sociedade, que representam vários setores da sociedade e que ali estarão para dispor sobre determinados temas de grande relevância, de grande abrangência e de profunda importância para a sociedade. E, por fim, para concluir, ainda como resultado preliminar, melhor dizendo, dessas pesquisas que eu tenho feito sobre esse assunto, eu poderia falar que, com a audiência pública, nós tivemos ampliação dos mecanismos de participação popular no controle das instituições. Isto é, no momento em que a sociedade vai até o judiciário, no momento em que o judiciário se abre à sociedade, no momento em que ele espreita esses laços, ou que ele consegue ficar mais próximo
da sociedade, ele amplia esses mecanismos também de controle, ele facilita, ele permite que, com a participação popular, ainda que restrita, ainda que feita a partir de critérios de uma escolha seletiva dos participantes, com que haja uma certa forma de controle dessas instituições. Ou seja, o Poder Judiciário também acaba se tornando mais visível aos olhos da sociedade brasileira. E no momento em que essas audiências se realizam, e no momento em que se debatem temas complexos, casos difíceis, que chegam àquele tribunal, com a participação da sociedade no debate, com a opinião pública emitindo opiniões a favor ou contra determinada lei que tem aspectos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, algum vício, nós podemos constatar esse terceiro ponto, que é claramente que a audiência pública, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ela vem ampliar esses mecanismos de participação popular e, com isso, amplia também o controle das instituições democráticas, inclusive do próprio Poder Judiciário. Pois bem, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Foi um tema que me chamou bastante atenção e tem me chamado ainda está em curso, essa pesquisa ainda está em curso, ainda tem muita coisa para ser averiguada, para ser pesquisada e para se aprofundar ainda mais sobre o assunto, que eu acho que é importantíssimo para quem é da área de direito constitucional, é um tema e tanto, e que ainda vai ter muitos desdobramentos, afinal de contas, esse instrumento é ainda muito novo e ainda carece, ainda necessita de uma maior concretude. Ele ainda tem algumas falhas, tem alguns pontos positivos e negativos, já avançou desde o surgimento, vem sendo utilizado com uma boa constância pelo Poder Judiciário, pelo Supremo. Eu acho que a média de audiências que tem sido feitas ao longo desses 19 anos, quase uma audiência por ano, com um grande tema a ser debatido, com um tema de grande importância, de grande relevo e também de grande complexidade, eu vejo que deve ser festejado o fato de que as audiências públicas têm sido realmente utilizadas para aquilo que elas foram criadas, para a finalidade que elas foram criadas, e que venham outras mais e que elas se tornem de fato um instrumento de uso contínuo das cortes, e quem sabe um dia as outras cortes de segundo grau talvez possam também fazer uso das mesmas ao enfrentarem questões constitucionais. Era isso, eu agradeço a atenção de todos, os que assistiram o vídeo até agora, quem teve paciência de assistir até agora, de me acompanhar o meu raciocínio. Eu fico grato mais uma vez pela participação de vocês nas redes sociais das quais eu faço parte, e aqui também no canal, com as novas adesões, com as pessoas que eu tenho conhecido e que têm me dado um feedback acerca dos temas que eu trato aqui, com muita, tentando de alguma forma ser o mais claro possível para todos os que nos assistem, independentemente da área em que militem, da área em que trabalhem. Então, eu fico por aqui, me despeço, dou um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.